Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Londrina, no estado do Paraná, para acompanhar como é que está esse início de safra de soja 22-23. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Adão de Pauli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Londrina, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Adão, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, né? Estou aqui à disposição, né, que vocês precisaram, e se eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Adão, os últimos dias foram de bastante chuva aí na região. Como é que está esse início de safra? O produtor aí em Londrina já começou o plantio ou essa semeadura deve ser segurada um pouquinho mais? Então, o problema é o seguinte, ainda tem muita coisa para se colher, muita coisa não, mas uns 20% da lavoura de inverno ainda, por causa da chuva que atrasou um pouco, e o pessoal está colhendo trigo ainda, o milho eu acho que está acabando. Mas a chuva em si, ela não atrapalha, ela só prorroga o plantio, né? Sem chuva também não dá para plantar nada. Então, consequentemente, eu acho que está no prazo, porque nós estamos em setembro. As propriedades maiores, consequentemente, se tivesse condições de plantio, estariam plantando, mas as pequenas e as médias propriedades, ainda aqui se planta muito a partir do dia 5 de outubro, que vai ser, consequentemente, com essa chuva que está dando agora, que vai ser o tempo ideal para se plantar. E aí, Adão, com essa chuva, as condições para esse início de safra são positivas, então, para já garantir um bom start? Com certeza. Então, você sabe que a agricultura depende totalmente de chuva, né? Então, se chovendo agora nesse início, consequentemente, o solo vai estar bem encharcado, né? E se der um espaço aí de plantio, o pessoal vai plantar. Agora para frente, sim, com certeza. E Adão, pensando nessa safra, quais que são as expectativas de vocês para a produtividade? Que nível que seria considerado positivo aí para a gente ter uma produtividade média nesse ano? Consequentemente, eu acho que vai aumentar muito as áreas de plantio de soja, né? Que muita gente planta milho e planta soja. Eu acho que a soja vai aumentar muito. Uma, para condições de risco, né? Então, ainda falando em laninha, o clima ainda é muito incerto, né? Como a soja é uma cultura que aguenta mais do que o milho, consequentemente vai se plantar mais soja, mas o tempo é incerto, né? As propriedades são céu aberto. Então quer dizer que o início está muito bom. E as perspectivas de chuva para outubro parecem ser boas também, né? Que é o mês que mais se planta soja no Paraná, é o mês de outubro. E Adão, qual que é uma meta que vocês estão pensando ali para a produtividade? Até se a gente olhar na história, o que costuma ser boa produtividade para o produtor de soja em Londrina? Então, aquele produtor que fez uma correção de solo, fez uma adubação verde, que no inverno, né, aquele produtor que mais trabalhou no perfil de solo, consequentemente, a possibilidade dele colher bem vai ser bem maior, né, em torno de 60 a 70 sacos por hectare, né? Aí depende do produtor, do investimento, quem quer investir mais, quem quer investir menos. Se o clima ajudar, se colhe bem, com certeza. E Adão, olhando ainda dentro do calendário, com esse plantio começando ali por volta de 5 de outubro que o senhor comentou, quando é que a gente deve ter colheita de soja acontecendo? A partir de março, né? Março de 23, né? Lá para os finados de fevereiro, né? Aí depende da variedade, tem ciclo médio, ciclo curto, ciclo longo, aí depende do que a pessoa fez na sua propriedade, né? Que escalonamento, que projeto, que programa que ele fez. Se ele conseguir plantar, produtor grande gosta muito de plantar em setembro, mas, consequentemente, ele vai colher mais risco. Ano passado, nós tivemos problema de geada, mas quem plantou cedo, as lavouras não foram boas também, né? Você entendeu? Na questão do inverno. A questão do verão também, quem plantou cedo, não foram boas as produtividades. Agora, quem plantou dentro de outubro, as produtividades foram boas, né?
E Adão, olhando agora para o mercado, como é que o produtor aí de Londrina entra nessa nova safra? As vendas já avançaram, o produtor está segurando um pouquinho mais, optando por esperar. Como é que está esse cenário de comercialização até aqui? Pelo pouco que a gente tem, assim, a gente tem acompanhado, eu acho que a agricultura de 21 para cá mudou muito, em termos de custo que você está falando, né? O que acontece? Eu acho que é um cenário para o produtor fechar mais, né? Fazer contratos, você pelo menos fazer a tua despesa, o que você gastou, eu acho que você tem que fechar nesse primeiro patamar. Porque eu acho que a soja para o ano que vem não vai ser um bom de preço na colheita, não. Eu acho que se o produtor puder fechar pelo menos o custo dele nesses 3, 4 meses aí que vem para frente, eu acho que seria o ideal, né? Eles aproveitando esse patamar, porque eu acho que aqueles patamares do ano passado não vão voltar mais, né? Adão, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário inicial de safra por aí. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu queria só ressaltar essa questão, né? O agricultor não pode se apavorar para plantar, você entendeu? Nós temos... O que o produtor tem que se fazer? Além de seguros, lógico, mas a gente tem que plantar na época certa, você entendeu? Eu acho que esse mês aqui ainda inclusive aqui hoje está frio. Então, a cultura de soja, de milho, verão, ela não gosta de terra fria, né? Aí invoca em questão de germinação, você entendeu? De produtividade. Então, o produtor tem que trabalhar mais seguro. O que é mais seguro? Plantar bem na época certa, com semente de qualidade, com adubação boa, desse tipo de investimento que tem que fazer. Para futuramente, né, ele não ter surpresa desagradável e ele errou, entendeu? Aí, se a gente depender do clima é outra coisa, mas a gente errar fica difícil, né? Com toda essa bagagem e essa experiência que a gente tem, né? Não sei se seria isso. Adão, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai se desenvolver essa safra de soja em Londrina. Um abraço, até a próxima. Um abraço, tudo de bom para vocês. O Adão de Pauli, ele que é diretor do Sindicato Rural de Londrina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que está esse início de safra de soja 22-23 lá na região de Londrina. O Adão destacando que nesse momento o tempo é chuvoso e frio, o que impossibilita o avanço e o início desses trabalhos de plantio, que devem começar mesmo a partir da próxima semana, a partir ali do dia 5 de outubro, que é quando costumeiramente a maioria dos produtores lá da região começam realmente esse plantio pensando na safra de soja. De qualquer forma, esse período chuvoso deve garantir boas condições para o início do desenvolvimento dessas lavouras, garantindo umidade de solo necessária para um bom potencial produtivo. Adão até destacando que aquele produtor que investiu bastante nessa entre-safra, fez o perfil de solo, investiu nessa composição de solo, tem expectativas de colher entre 60 e 70 sacas por hectare. Isso, claro, se as condições climáticas continuarem contribuindo durante todo esse ciclo 22-23. Olhando para o mercado, Adão destacando que os produtores têm optado por vender mais antecipadamente, pelo menos para travar os seus custos. Inclusive, essa é a recomendação do Sindicato Rural de Londrina, fazer essas vendas antecipadas, travar pelo menos os custos, porque as perspectivas para a entidade são de preços menores lá na hora da colheita do que os atuais. Então é um bom momento para o produtor lá de Londrina buscar esse travamento, pelo menos dos custos, já ficar garantido com aquilo que ele precisou investir para implementar essa nova safra. O Adão também destacando que as expectativas de chuvas para o restante do ciclo são positivas, pelo menos, por exemplo, para o mês de outubro, expectativa de colheita acontecendo lá no mês de março de 2023. Claro que a gente aqui no Notícias Agrícolas vai acompanhar de perto todo o desenvolvimento dessa safra, não só lá em Londrina, mas também em todas as outras regiões do país. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like e também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.